Este é o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, com a apresentação da jornalista Elza Calazans. E a nossa convidada de hoje é a professora Paula Lozada, mestre em Educação, Saúde e Enfermagem e coordenadora do curso de enfermagem da UCB. Neste domingo, foi celebrado mundialmente o Dia da Enfermagem e do Enfermeiro, um profissional que cuida, protege e nutre pessoas, sempre comprometido com a saúde e o bem-estar dos seres humanos. Essa categoria profissional é reconhecida há séculos pela dedicação, cuidado, proteção e acolhimento, sempre comprometido com a saúde humana. Mas foi após a pandemia da Covid-19 que a importância dessa profissão foi efetivamente evidenciada. Com os avanços das tecnologias, novos projetos entraram na pauta de debates, como, por exemplo, a saúde digital, que prevê assistência com telesaúde. Todos esses temas estão sendo amplamente discutidos. Especialistas afirmam que a pandemia da Covid-19 deu origem a outra pandemia, a dos transtornos e doenças mentais. E com isso, o investimento em saúde mental também está em evidência no país, com uma expectativa do aumento de 46% no orçamento federal em 2024. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Então, para falar desses assuntos e mais da importância dessa profissão e dessa categoria, é que eu vou conversar agora com a professora Paula Lozada. Professora, muito bem-vinda. Nós agradecemos a sua participação, a sua confiança. E eu gostaria de começar que a senhora se apresentasse para as pessoas e falasse um pouco em primeiro plano, o que é ser enfermeiro. Eu gostaria de agradecer muito o convite, é um prazer participar e compartilhar um pouquinho mais dessa profissão que, como eu falo, né, é uma profissão que vem da minha alma, né? Sou muito feliz de ser enfermeira e a enfermagem hoje, né, como bem foi falado, ela ocupa uma posição de mais destaque e talvez até de mais visibilidade para a população da sua importância. Porque quando a gente fala um pouco de enfermagem, geralmente é associada àquela figura, né, da mulher fazendo, né, o sinal de silêncio, né, com aquela famosa touca branca e a cruz vermelha pedindo silêncio nos hospitais. Sim, essa já foi, né, uma das faces da enfermagem, né, associada ao cuidado direto no hospital, mas com todas as transformações que a gente teve no nosso país, depois da redemocratização, com a construção do SUS nos anos de 1990 e hoje o SUS como, né, o maior sistema de saúde do mundo, a gente vê que a produção de saúde, né, é que ganha destaque e, em contrapartida, a enfermagem também. Porque, diferente de outras profissões que geralmente as pessoas buscam quando elas têm algum desconforto, né, algum problema, se você é enfermeiro, você cuida de pessoas, estando elas adoecidas ou saudáveis. Então, hoje, a figura da enfermagem realmente está onde as pessoas estão. Então, cada vez vai se tornar mais natural e de mais entendimento das pessoas que, se elas querem se manter saudáveis, elas precisam de um enfermeiro cuidando delas. Então, estamos dentro das escolas, das casas das pessoas, das empresas, também dos hospitais, das clínicas da família, nesses outros cenários que hoje nós temos para realmente atender e resolver o problema da população. Dando também, né, muita ênfase, como você bem destacou, a questão da saúde mental, que já vinha fragilizada por muito tempo, e com a questão do isolamento e o distanciamento, né, forçado por causa da pandemia, tudo aquilo que estava debaixo do tapete, né, emergiu, e hoje a gente lida, né, por exemplo, com transtornos depressivos de crianças a idosos. Bem, agora, Paulo, com o avanço da tecnologia, a partir do momento, principalmente desse milênio, todas as profissões, toda a nossa vida migrou para o cyberespaço. E com isso, a inteligência artificial, a famosa IA, é uma realidade. Aí eu te pergunto, como que a inteligência artificial pode ajudar a enfermagem? A gente tem hoje a questão do 5G,
para que todas as pessoas tenham acesso. Como é que está o uso dessas tecnologias na enfermagem? Isso mudou, melhorou, complicou, facilitou? Como é que você vê isso? Assim, as tecnologias, elas são uma realidade, chegaram e a gente tem que se adaptar como é o que de melhor o ser humano faz. Já existiam, né, alguns trabalhos, algumas iniciativas por parte da chamada telesaúde, que eram essas ferramentas de comunicação, de informação que eram utilizadas por diferentes profissionais. Com a pandemia, né, isso acabou sendo normatizado por diversos conselhos profissionais, não só o que rege a enfermagem, através do que hoje a gente tem, né, de teleenfermagem. É claro que existem assim uma cartela de serviços a ser oferecidas, com consultas, com procedimentos, com acompanhamentos, nem todos se adequam, né, podem ser realizados pela teleenfermagem, mas uma parte deles sim, a gente tem uma normatização que facilita não só para o atendimento do enfermeiro, mas da equipe interdisciplinar que a gente trabalha hoje na saúde, alcançando pessoas que estão mais distantes de uma unidade de saúde. A gente vê uma realidade muito diferente no país. Vamos colocar, por exemplo, da região norte. Algumas pessoas, né, têm que transitar de barco, né, por quilômetros e quilômetros, dias e dias para conseguir chegar num posto de saúde. Então, a teleenfermagem, a telesaúde, ela vem como uma alternativa para garantir que essas pessoas, né, que têm, né, garantido na Constituição o direito à saúde, isso seja atendido. E hoje, com a normatização, isso facilita. No entanto, são algumas discussões e questões que se falam, poxa, mas essa avaliação de sinais e sintomas, ver a necessidade da pessoa, será que uma inteligência artificial não consegue fazer isso com mais precisão e menos tempo do que um ser humano? Sim, mas a gente vê que hoje a inteligência artificial ela vem facilitar alguns processos, né? Facilitar algumas habilidades, não substituir. E nós temos dentro da área da enfermagem, né, uma das nossas referências, que é a doutora Nébia. Ela tem um livro que ela fala que daqui a alguns anos, né, com os avanços diversos, talvez algumas profissões entrem em extinção, exceto aquelas profissões que têm, né, muito pautado o seu cuidado no toque. Então ela fala que, no caso, os enfermeiros e os fisioterapeutas jamais serão substituídos, porque nós lidamos, né, com o toque e a importância desse toque terapêutico no atendimento dos nossos clientes. E eu acho que é isso que eu, particularmente, como pessoa, como cidadã, me questiono muito, e eu acho que a população, acho que quem está nos ouvindo também deve pensar, talvez, certamente pensa dessa forma, se questiona sobre isso. A tecnologia é inevitável. Agora, por exemplo, do ponto de vista médico, eu acho que a relação médico-paciente, a gente sabe o quanto importante é a confiança que você tem no teu profissional. E algumas coisas, a gente vai, talvez precise se adaptar de fato, mas eu acho que não substitui a conversa, o olhar, o toque, até o abraço. A confiança que você tem, acho que são profissões extremamente humanizadas. E nesse embalo, eu queria também conversar com você um ponto que eu acho que a população confunde muito. A gente sabe que dentro da enfermagem você tem o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro acadêmico, enfermeiro formado. Né? Você fala assim, não é enfermeiro. Todos de extrema importância, cada um na sua competência, na sua esfera. Então, me fala do papel do enfermeiro, por exemplo, em uma equipe multidisciplinar de saúde. Como é que isso funciona e o que a gente deve esperar de cada um nessas três esferas? A enfermagem ela é composta, né, por alguns profissionais, como você bem pontuou. Os profissionais que eram chamados de auxiliares, já de um tempo, né, por algumas resoluções e normatizações, não existe mais formação no Brasil. Ou seja, quem já tinha feito o curso permaneceu, né? Mas não existe mais oferecendo curso para auxiliar de enfermagem. Foi uma categoria, né, que foi, digamos assim, descontinuada. Nós continuamos com os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e as parteiras também fazem parte. Doulas, é isso? Não, doula é que não tem formação. A doula, ela é uma profissional. Acho que você pode aproveitar e falar um pouquinho disso pra gente também. É até bom esse ponto que algumas pessoas confundem. A gente tem, assim, a figura das parteiras, né, que é uma realidade muito presente no interior do Brasil, né, fora das metrópoles. Elas fazem parte, né, desse mundo da enfermagem e hoje muitas mulheres procuram, né, ter esse parto mais humanizado em que elas realmente são protagonistas, né, que a protagonista do parto é a mãe, né, que está ali, né, parindo o seu bebê. E a figura da doula, ela é uma figura de extrema importância quando a gente fala, né, do mundo da saúde da mulher, principalmente nesse momento de parto, porque a doula, ela é aquela profissional que está ali imersa, atenta a toda condição e
necessidade psicoemocional daquela mulher. E por mais nas diversas situações que nós tivemos, infelizmente algumas até que chocaram muito, né, em relação a abusos e crimes acontecidos, né, nesse ambiente, né, do parto, por diversos profissionais, nós tivemos aí a lei, né, do acompanhante, né, sendo modificada em alguns pontos. Isso, e garantida a presença. Essa lei foi aprovada. Isso. E assim, mesmo que essa mulher ela escolha ali, por exemplo, seu parceiro afetivo, a mãe ou o pai, a gente brinca até com isso que no final das contas a pessoa talvez não tenha o preparo emocional devido, no lugar de estar filmando, tirando a foto, precisa de cuidados médicos. Eu já assisti cenas dessas. E aí essa mulher acaba continuando, né, de uma certa forma desamparada. Então nisso entra a figura da doula, né, que está ali realmente, né, dando total apoio, né, psicoemocional a essa mulher nesse momento que realmente ela é protagonista, que é o único, né, essa mulher ela pode ter tido ali 5 filhos, né, cada parto vai ser totalmente diferente. Então esse suporte psicoemocional, né, do entendimento das mudanças do corpo é importante para essa mulher, e a doula vem para isso. A doula estuda o quê? Enfermagem? Não. A doula, a pessoa não precisa ser da área da enfermagem, ela não precisa ser uma profissional de saúde, mas ela faz, né, esse curso, essa capacitação para entender, acompanhar essa mulher durante todo o seu momento de gestação e no parto e no pós-parto, mas dando, né, muito foco às questões psicoemocionais que acabam sendo muito abaladas pelas diversas situações, né, que essa mulher pode viver. E lógico, tendo um entendimento de lei, principalmente para ajudar a assegurar que os direitos dessa mulher estejam sendo respeitados contra a violência obstétrica, né, ao direito a como parir, quem vai ser o acompanhante dela, é uma pessoa muito importante. E dos outros profissionais, nós temos aí os técnicos de enfermagem com uma formação de nível técnico profissionalizante. Então os técnicos, eles têm, né, muito domínio e habilidade na execução dos procedimentos, né, em fazer esse início de cuidado com aquela pessoa, e os enfermeiros com uma formação universitária de 5 anos, que são ali realmente os articuladores, quem vai, né, delinear e desenhar todo o projeto terapêutico, todo o plano de cuidados. Então todos os técnicos de enfermagem têm a sua atuação supervisionada, né, e treinada por um profissional enfermeiro. Hoje a enfermagem, com as atuais resoluções, ultrapassa os 140 campos de atuação. Então a gente fala, pegando a nossa resolução de especializações para o enfermeiro, a gente chega a mais de 140 áreas e sub-áreas. Então é assim, desde uma enfermagem aeroespacial a uma enfermagem forense, que é aquele enfermeiro especialista na pessoa vítima de violência. Bacana, que profissão nobre, né? A gente precisa conhecer mais sobre isso. É muito importante. A Semana da Enfermagem, ontem foi celebrado o Dia da Enfermagem e do Enfermeiro, no dia 12 de maio. E a partir daí iniciou também a Semana da Enfermagem, é isso? Isso, a Semana de Enfermagem, ela é contemplada de 12 a 20 de maio. Dia 12, o Dia do Enfermeiro, e também do nascimento da Florence Nightingale, que é uma enfermeira inglesa que estabeleceu, né, os moldes para essa enfermagem moderna, científica, né, detentora de um saber único em relação ao cuidado. E finalizamos no dia 20 de maio, que celebramos o Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem, e também de falecimento da nossa patrona, a Ana Nery. Muito bom, por isso é importante que dentro dessa semana a gente discuta, ressalte, veja a nobreza dessa categoria, incluindo as 3 áreas, né, os profissionais nas 3 categorias que exercem com tanta competência, com tanta dignidade essa profissão que é cuidar. A verdade é essa, a profissão de cuidar, né? Que exige muita doação. Paula, historicamente, a enfermagem é a categoria profissional com maior expressão feminina, voltando, né, aos primórdios, em todo o mundo. A profissão já nasceu feminina, a verdade é essa, né? Tem uma patrona, né, uma referência. Se mantém ainda, essa realidade mudou? Como é que tá? Como é que você entende, visualiza na prática essa relação? Tem mais enfermeiras, tem mais enfermeiros? Como é que tá isso? Assim, a gente tem observado sim uma mudança. Eu, enquanto docente, tanto no ensino superior quanto no ensino médio, eu vejo que os homens têm aumentado em quantidade dentro da enfermagem. É claro que continua sendo majoritariamente feminina, mas mais homens têm se interessado pela profissão, até que com um avanço muito grande, né, das diversas áreas, algumas áreas acabam sendo de uma visibilidade, uma procura maior do público masculino, mas continua sendo ainda uma profissão mais voltada para o feminino.
Nós dominamos o mundo, né? Desculpa aí, homens, mas assim, o mundo é das mulheres. Brincadeirinha, gente, mas é real. A gente associa muito essa profissão, porque ela já nasceu feminina, né? E como é que acompanha ela? É importante a gente saber, você que está no mercado de trabalho, eu vou te perguntar como que é empreender nessa profissão, né? Eu sei que você está no mercado, na academia, está empreendendo, então a sua visão é muito bacana poder contribuir com a gente sobre isso. E a questão desses recursos tecnológicos existentes hoje, eles ajudam no dia a dia de vocês, além da telemedicina, dessa questão que você já falou, na rotina do dia a dia? Os recursos tecnológicos ajudam? Toda tecnologia, ela por si só, eu considero ela neutra. A aplicabilidade que é dada, que pode ser uma aplicabilidade boa ou ruim, dependendo do uso dela. E é uma realidade, né, é presente na área da saúde, porque todos os anos, né, uma tecnologia é introduzida, seja uma tecnologia que vai auxiliar no processo de gestão de um local de trabalho, de um hospital, de uma clínica da família, ou uma tecnologia que vai ajudar a dar um suporte melhor àquele paciente de acordo com a condição dele. É lógico que dentro da área da saúde a gente tem aí níveis de complexidade, a gente pode estar realizando um atendimento em saúde que envolve muito essa promoção à saúde, que é ajudar a pessoa a ver quais são aqueles hábitos que ela precisa rever, que vão ajudar ela a ter, né, uma melhor saúde. E outras tecnologias, que são tecnologias, vamos colocar assim, aparelhos invasivos que vão realizar, né, processos corpóreos que aquela pessoa não consegue naquele momento. Como assim, Paula? Uma pessoa que está entubada, né? Então é o ventilador, né, o aparelho que respira por aquela pessoa, né? A gente explica assim de uma forma para um público mais leigo. Então as tecnologias, elas fazem parte do dia a dia da enfermagem e dos profissionais de saúde. E principalmente, né, puxando aí, né, para essa linha do empreendedorismo e da inovação, que também é uma área que eu circulo já há um tempo, eu vejo que por nós estarmos ali muito próximos, como a gente fala, na porta de entrada dos locais de saúde e na beira do leito, nós temos muitas oportunidades para identificar a necessidade de novas tecnologias e muitas das vezes, né, inovar tecnologias já existentes. Aí eu trago até um exemplo, né, de uma enfermeira empreendedora e inovadora que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma enfermeira de muitos anos de CTI, de terapia intensiva. Então, lidando com esse paciente, que é um paciente mais complexo, que está sedado, né, que tem uma alta complexidade, ela acabou, né, dado a questões ocupacionais, tendo um problema sério na coluna e precisou se afastar, se aposentar antes do tempo. E um dia eu conversando com ela, até realizando como se fosse uma entrevista, ela falou: Paulo, um dia me deu aquele estalo que é assim, nossa, a gente manda um ser humano para a lua e não existe uma forma diferente da gente dar banho num paciente hospitalizado sem ser com aquele paninho, né? O famoso banho no leito. Tem outra coisa que eu não aceito, eu sonho com um dia que a tecnologia vai resolver, sabe o quê? Mamografia. Também é muito desconfortável. Impressionante como é que chegou a tecnologia aí, né? É desconfortável. E aí essa enfermeira, ela falou que teve um estalo, um insight, e ela idealizou uma maca para banho, que depois ela conseguiu um financiador, um investimento, e patenteou, e hoje ela vende isso para o Brasil inteiro. Então é uma maca para banho em que esse paciente ele tem um banho, né, com uma ducha, né, quase como se fosse um banho de chuveirada, em que a gente controla o fluxo de água, a temperatura, a gente mobiliza esse paciente sem nenhum esforço por parte do profissional, né? Então só quem já passou por uma internação, né, é necessário, mas é algo que, quando bem feito, o paciente, né, se sente renovado, mas é algo assim realmente muito sacrificante, né? Nada como a gente tomar um banho no nosso chuveiro sozinho. Você já está no hospital, você precisa do enfermeiro como aquela pessoa que vai te dar todo o suporte psicológico que faz falta, né? Sim. Agora, Paulo, você é coordenadora do curso de enfermagem do UCB. Fala um pouco pra gente do curso. Como é que está o curso de enfermagem hoje? Quais as expectativas dos futuros enfermeiros, especialmente com esse foco na Zona Oeste? Quem quer fazer enfermagem na UCB, o que vai encontrar de diferencial aqui? Assim, a enfermagem, né, na UCB, o curso, né, eu tenho crescido bastante, é um dos maiores cursos dentro da instituição, e nós temos vários diferenciais, não só por parte do nosso corpo docente, que é formado, né, por enfermeiros especialistas, mestres, né, doutores, mas também de toda a infraestrutura, né, única que torna a Castelo Branco, né, o maior polo de saúde da Zona Oeste. Então, os alunos, ao longo dos 5 anos, eles já faz parte das aulas deles situações que eles vão vivenciar
iniciar no mercado de trabalho. Então isso dá a eles uma formação muito mais fundamentada, faz com que eles realmente tenham ali um domínio dentro da área deles, sabendo exatamente como proceder nos diferentes níveis de complexidade, não só por parte dos laboratórios de simulação realística, né, em que esse aluno ele vai estar ali, né, diretamente com aquilo que é a realidade do trabalho, como ele tem que seguir questões relacionadas à legislação atual, aos recursos tecnológicos, à humanização daquele serviço, né, são diferenciais muito importantes. Como outros, como a gente tem, né, por parte da clínica escola, em que esses alunos começam a realizar consulta de enfermagem, não só uma consulta de enfermagem relacionada a identificar as necessidades dessa pessoa, mas a construir conjuntamente essa saúde que a pessoa precisa ter. E aí, por que a gente fala muito isso? Porque hoje a gente tem muito acesso à informação, a gente tem diversos recursos, mas se essa pessoa não vê a importância daquilo, o impacto na qualidade de vida dela, é aquela pessoa que vai para casa e não toma um remédio, como a gente fala. Então não adianta ela ter o acesso. A gente precisa ter essa construção de vínculo e corresponsabilizar essa pessoa para a produção da saúde dela. Então a gente consegue fazer isso dentro da Castelo Branco. Como na Castelo Branco também nós temos diferentes ligas acadêmicas que fazem com que esses alunos se empoderem daquelas áreas em que eles têm maior afinidade. Então eles têm a produção de diversos trabalhos, desde publicação de artigos científicos, parcerias já com instituições como, por exemplo, instituições do Detran, da Secretaria de Educação, o Corpo de Bombeiros. Então eles realizam esses eventos em conjunto, treinamentos para pessoas leigas em relação a determinadas áreas, e outros, né, que envolvem aí não só os nossos eventos na semana de enfermagem mesmo, né, que a enfermagem é destaque no mês de maio na Castelo, mas outros, né, relacionados a essa produção do saber e principalmente, né, tendo aqui uma equipe voltada para o interdisciplinar, como nós temos praticamente todos os cursos da área da saúde. Esses alunos aprendem bem, né, qual é o papel do enfermeiro, qual é a nossa importância e como é que a gente faz essas parcerias com os outros profissionais para que a pessoa tenha o problema dela resolvido. Nossa, que bacana saber disso, bacana saber como que é bem estruturado e qualificado e diferenciado o curso de enfermagem na Universidade de Castelo Branco. Isso é muito importante, porque a gente sabe que escolher uma boa universidade hoje, com um histórico sério, com professores comprometidos, isso faz toda a diferença da vida da gente, né? Você compra um imóvel, não gostou, a gente troca e vai para outro. Agora, um curso, quando a gente faz mal feito, não dá para voltar e fazer tudo de novo. Verdade. Paula, dentro falando desse universo profissional, dentro do escopo da enfermagem, o profissional tem várias opções, como você mesmo já colocou aqui, mas o empreendedorismo tem crescido em todas as áreas, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas se reinventaram, se posicionaram, e dentro da enfermagem a gente vê que isso é muito real, né? A gente tem, por exemplo, os serviços de home care hoje. Quais as possibilidades que o futuro enfermeiro tem de empreender, se não consigo fazer o concurso público, com um emprego numa boa clínica ou num bom hospital, antes de ser professora, né? Aonde eles podem encontrar uma oportunidade de trabalho? Como eles podem empreender? Eu brinco muito que, sendo meu aluno, vai ouvir falar sobre como ganhar dinheiro na enfermagem. Então fala aqui pra gente também, fala pra quem é enfermeira e tá lá fora e quer saber como ganhar dinheiro. Não tem como, né? Porque a minha visão é aquilo, a partir do momento em que você investe 5 anos da sua vida para aprender uma profissão, porque você quer caminhar com as suas próprias pernas nessa profissão e construir uma vida confortável para você e para sua família, e o empreendedorismo ele acaba sendo um caminho maravilhoso para isso. Como é que a gente começa a empreender? O que eu falo para todo aluno, empreender, ganhar dinheiro é muito simples, porque toda vez que você empreende, você está atendendo ao desejo ou resolvendo a dor de uma pessoa. Então, se você quer empreender, se você quer ganhar dinheiro, você tem que estar vendendo alguma coisa. No caso dos profissionais de saúde, dos profissionais de enfermagem, o que a gente está vendendo? A gente está oferecendo o nosso conhecimento para resolver o problema daquela pessoa. Então eu falo muito, né? Você quer começar a saber qual é o primeiro serviço que você vai desenvolver? Comece a ouvir o que as pessoas falam, porque o primeiro insight que a gente tem, poxa, isso eu resolvo, é numa fila de mercado. Eu falo, as pessoas o tempo todo estão comentando sobre as dificuldades da vida delas. Então, quando você está, por exemplo, né, conversando com uma pessoa e ela fala, olha, né, a gente passou por essa situação, um familiar ficou internado, chegou em casa, né, todo mundo tem medo de realizar aquele curativo, a gente tem medo de machucar na hora de levar para tomar um banho. Se você é da enfermagem, você resolve esse problema. E a partir do momento que você resolve o seu problema, você criou o seu serviço. E é lógico, né, cabe ali a gente ter alguns cuidados, que é, né, a precificação, né, são questões importantes, mas
Toda vez que a gente fala em empreender, o empreendedor ele atende aos 2 Ds da pessoa. E quais são esses 2 Ds? Ou a gente realiza o desejo daquela pessoa, ou a gente resolve a dor dela. Então a gente está sempre, né, circulando nessas questões. E na área da enfermagem, o enfermeiro ele tem a possibilidade de empreender em 5 ramos de negócios muito grandes. Então todo enfermeiro ele pode empreender na área da assistência, você até bem pontuou a questão do home care, desse atendimento em domicílio. Então na área da assistência eu mesma, né, sou sócia de uma clínica, então a gente pode abrir a nossa clínica, pode abrir o nosso consultório, você pode atender dentro de uma escola, dentro de uma empresa, isso é assistência. O segundo ramo que o enfermeiro pode empreender é o ramo da educação. Então, seja na educação de outros profissionais da área ou essa educação que a gente chama em saúde, que é para aquela pessoa. E eu vou traduzir num exemplo. O familiar, né, a família tem um idoso em casa, um idoso que está mais acamado, que tem ali também um cuidado direto pelo cuidador, dependendo da complexidade do caso dele, esse familiar, esse cuidador vai precisar ali de uma assistência, uma orientação com mais saber por parte de um enfermeiro, devido às complexidades dele. Talvez até o enfermeiro determinar que o cuidador não dá conta, ele precisa realmente de um técnico de enfermagem cuidando dele. Isso é uma parte de educação em saúde. O terceiro ramo é no ramo da tecnologia, como a gente já falou, né? Então, como a gente está na ponta, a gente sabe bem, né, quais são as possibilidades de desenvolver tecnologias. Hoje nós temos até colegas, por exemplo, com muita produção de aplicativos, com produção de programas por meio da telesaúde em que faz esse monitoramento das pessoas em casa, né, de verificação de sinais vitais, entre outros. O quarto ramo é o ramo do comércio. Então, nós temos muitos colegas enfermeiros que empreendem, que trabalham diretamente com empresas que criam produtos para a área da saúde, e eles vão, né, nos locais fazendo esse serviço, explicando qual é a melhor tecnologia para o público-alvo daquele colega, que não só da enfermagem, mas da área da saúde. E o quinto ramo é o ramo da gestão, né? Ser enfermeiro é ser responsável por unidades básicas de saúde, por hospitais, né? Cenários de saúde, isso já é da nossa formação, né? O enfermeiro, ele sabe muito bem administrar e gerenciar. Então, quando a gente realiza essa consulta em determinados locais, a gente faz essa consultoria, a gente cria processos de trabalho que garantem ali qualidade, otimização, diminuição do desperdício. Então, são 5 ramos de negócios para todo colega enfermeiro que quer empreender. No curso de enfermagem da UCB tem disciplina de gestão de saúde? A gente tem a disciplina de administração e planejamento, e comigo, né, em algum momento esse aluno vai falar de empreendedorismo, vai aprender a ganhar dinheiro. Muito bem. Ô, Paula, a gente ouviu muito, você assistiu muito na televisão, viu como a profissão teve a sua evidência, seu reconhecimento necessário, sempre existiu, mas com a pandemia isso veio muito em evidência. Em contrapartida, como ficou a saúde mental desses profissionais? Eu conheço alguns enfermeiros, eu tenho uma irmã que é técnica de enfermagem no Sul, e assim, eu conheci de perto aqui alguns que ficaram extremamente abalados durante a pandemia, com a carga horária, com a vivência, com as perdas, né, com a cobrança. Como é que ficou a questão da saúde mental desses profissionais após a pandemia? Você tem conhecimento? Como é que você... Sim, dentro do nosso próprio sistema, né, COFEM, Corém, já na época da pandemia foi criado um serviço de apoio à saúde mental. Então todos os colegas da enfermagem que tinham essa formação na área da saúde mental, da atenção psicossocial, foram convidados a participar desse programa. Então nós tínhamos ali o apoio, né, de profissionais da saúde mental, principalmente durante a pandemia, e isso deu continuidade. A questão da saúde mental do trabalhador da saúde, eu acho que no Brasil como um todo, apresenta muitos desafios devido a situações que ultrapassam a área da saúde, mas tem um impacto direto. E aí, assim, não tem como a gente não pontuar a briga que a gente vê aí em relação ao piso salarial. Hoje, né, os colegas da enfermagem têm uma realidade, é o perfil, tem 2, 3 vínculos empregatícios. Né? Então, praticamente sai de um local para outro, muito mal fica 1, 2 dias em casa. Então, isso abala demais, não só questões do estresse mental, mas todos esses sentimentos, né, e essas sensações que acabam abalando ao longo de um tempo. Por quê? Em outras palavras, se nós somos da saúde, dificilmente a gente passa um Natal com a família, um Ano Novo, a gente perde aniversário de filho, uma Páscoa, enfim, né? E isso vai ao longo de um tempo gerando às vezes até conflitos e problemas familiares, problemas em relacionamento.
E juntamente com a carga horária excessiva, com situações que envolvem talvez até uma exposição, um risco maior, não só o risco biológico presente em todo o ambiente de saúde. Basta aí um colega jogar e vai ver pelo menos uma vez por semana uma reportagem de um profissional de enfermagem que foi ser agredido no seu ambiente de trabalho. Então, assim, são muitas as situações que o profissional está exposto e nem todos, né, não é realidade de todos, que também é uma visão, uma cultura que nós precisamos mudar no Brasil. Se alguém chega e se aproxima, olha, né, eu estou juntando dinheiro porque eu vou fazer uma harmonização facial. Todo mundo acha ótimo, bate palma, mas se a pessoa pega e fala que não está se sentindo bem, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, pronto. Mas fulano, você tá maluco, né? Então, a gente não tem dentro da nossa sociedade, né, uma questão cultural até, a gente não cria espaços seguros para que as pessoas mostrem de fato como elas estão se sentindo. Né? Então isso faz com que as pessoas, né, como já dizia Freud, né, nós somos de carne, mas nos é exigido que a gente, né, viva igual como se nós fôssemos de ferro, né, parafraseando ele. Então nós vemos que a saúde mental é muito abalada por diversas questões. Então aí fica a reflexão, né, mas também uma oportunidade de empreender, que eu falo, né, que a saúde mental necessita de profissionais especializados em todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, e principalmente profissionais de saúde que precisam ser abraçados e acolhidos, porque estão ali sempre dando o seu melhor na ponta, mas a que custo? É o que a gente fala. Bacana, muito bom o esclarecimento. Não poderia ter sido uma entrevista melhor nessa semana que se celebra a Semana da Enfermagem, que a gente abordasse esses pontos que você trouxe com toda a precisão para a gente. Eu queria te agradecer muito, eu ficaria o dia inteiro aqui batendo papo com você, mas o tempo não nos permite. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais para quem está nos ouvindo, justamente tendo essa Semana da Enfermagem, que você abordasse os pontos que você acha que as pessoas precisam refletir e as suas considerações finais. Paula, por favor. Sim, parabenizar todos que estão nos ouvindo, né? A gente sabe que o ritmo de vida é intenso, né? E está buscando, né, se atualizar, mais informação, é digno realmente de aplauso. Então, né, parabenizar aos colegas que estão assistindo, buscando mais conhecimento e deixando, né, essa reflexão até com a proposta da nossa Semana de Enfermagem, a ABEM, que é a nossa entidade, né, agregadora de conhecimento na área da ciência da enfermagem, que é o romper bolhas. É a proposta do tema desse ano de 2024, né? Então, quais são as bolhas que nós ainda precisamos romper para que essa enfermagem seja vista, né, não só na sua dimensão, na sua magnitude, mas na sua importância, e que as pessoas entendam que se elas estão adoecidas, querem, né, se tornar novamente saudáveis, e se elas estão saudáveis e elas querem se manter, elas devem buscar um profissional da enfermagem. A enfermagem, né, é sinônimo de saúde e de qualidade de vida. Muito bem, viva a enfermagem, viva os enfermeiros, parabéns a todos por essa, não só pela semana, mas pela dedicação. Certamente vocês, os enfermeiros, escolheram a enfermagem escolheu os profissionais qualificados. Em nome da Universidade de Castelo Branco, eu queria agradecer imensamente a sua participação, muito obrigada por ter colaborado com a gente. E este foi o ICB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferido. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção de Ana Carolina Almeida, direção e edição de áudio de Bruno Sileno. Muito obrigada e até o próximo episódio.